Durante essa última semana eu tive muita vontade de gravar esse vídeo aqui. Eu fiquei um pouco relutante porque é um vídeo que foge do escopo original desse canal. Eu criei ele com o intuito de registrar coisas, momentos especiais ou coisas do dia a dia, mais como um álbum de vídeos que eu pudesse ver no futuro. Mas como quem decide o escopo do canal sou eu resolvi que eu ia gravar mesmo assim, porque eu acho que é pertinente e talvez pode ajudar alguém que venha assistir esse vídeo aí eventualmente. Então esse é um vídeo um pouco mais educacional, talvez. Na verdade, o que eu vou fazer é compartilhar uma coisa que eu tenho feito nos meus dias para organizar os meus estudos. Eu vou criar um contexto básico aqui para fazer sentido. Tem quase 2 anos que eu resolvi que eu queria ser desenvolvedor, que eu queria seguir uma carreira na área de tecnologia. E aí, para eu fazer isso, eu precisava aprender, né? Precisava aprender a escrever código, alguma linguagem, algum framework, precisava entender como que funcionava toda a estrutura, por exemplo, do desenvolvimento web, como que funcionavam as requests e por aí vai. E aí, mais pra frente, o banco de dados, e tem trocentas coisas para estudar. E aí eu comecei, justamente pelo web, pelo mais óbvio, fui estudar JavaScript. No meio dos meus estudos de JavaScript, eu percebi que eu não tinha uma base mínima de HTML e CSS e eu não me senti confortável para seguir com JavaScript. Aí eu parei, comecei a estudar HTML e CSS, fiquei bom relativamente, voltei para o JavaScript. Aí estudei mais JavaScript, terminei o que eu queria estudar e aí comecei a ampliar um pouco os horizontes. E aí comecei a ver Node e aí eu vi que dava para escrever Node e React e Angular usando TypeScript. Aí fui aprender TypeScript. Depois fui tentar aprender um pouco de Angular, um pouco de React, e aí eu comecei a me engambelar, porque tem muitos tópicos, muitos assuntos, muitas tecnologias e frameworks e arquiteturas, e tem muitas coisas que existem dentro do mundo da tecnologia, e é impossível saber tudo. E o problema é que eu não estava seguindo uma linearidade nas coisas que eu estava aprendendo. Então eu estava meio que tentando pegar a informação ali e não estava absorvendo de fato aquilo, porque eu estava vendo muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguia criar um passo a passo, né, um degrau para aquele conhecimento. E aí, por causa disso, eu decidi organizar um pouco melhor, ter como se fosse um fluxograma mesmo, para organizar os meus estudos. E é isso que eu vou compartilhar aqui. Essa ideia, ela surgiu depois que eu entrei na empresa que eu estou agora, porque foi lá que eu comecei a ter um contato diário com metodologias ágeis. Lá a gente usa Scrum, então a gente tem todos os rituais dessa metodologia, eu não entendo muito ainda. E a gente tem todas as nossas atividades divididas em tickets, que são como se fossem pequenas missões que a gente tem que completar ali dentro de um período X de tempo. E esses tickets transitam dentro de uma tabela que tem várias colunas, obviamente, e cada coluna representa um estado daquele ticket. E aí eu vou compartilhar minha tela daqui a pouco numa versão adaptada que eu criei para os meus estudos. Mas vamos dizer que precisa ser feita uma implementação de um recurso X no site. Beleza, vai ser criado o ticket com todo o escopo do que precisa ser feito naquele ticket, e aí ele vai sair dessa etapa de definição e vai para a etapa de desenvolvimento. Alguém vai escrever o código, alguém vai fazer o design, alguém vai fazer tudo que precisa fazer e terminar a criação daquilo que vai ser implementado. E aí vai para a próxima etapa, onde alguém vai revisar aquilo. Vai revisar o código, a qualidade de como está escrito, toda essa parte de conferir se está tudo certo. E aí depois disso ele vai para a parte de garantia de qualidade, né, de QA, que é a parte onde eu atuo atualmente. Que eu vou pegar aquilo que foi desenvolvido, que foi conferido, que está pronto para ser implementado e vou testar para ver se está bala, se está funcionando bem do jeito que era para funcionar. E aí eu posso dar ok, tá funcionando como esperado, maravilha, próxima etapa, ou não, precisa arrumar aqui, ou não tá funcionando como esperado, tá acontecendo um bug, alguma coisa assim. Enfim, deu pra entender mais ou menos como é que funciona o esquema principal. E aí eu criei uma versão dessa tabela com etapas para eu organizar os meus estudos. Então aqui tá a tabela, eu coloquei 5 colunas nela, que são Definition, In Progress, Project, Review e Done. Ali no Done eu coloquei só HTML, CSS, JavaScript para poder mostrar melhor a minha ideia. Cada um desses quadradinhos aqui, desses cardzinhos dentro das colunas, representa um assunto que eu quero estudar, uma tecnologia, um framework, algo assim. E aí, como eu disse, cada coluna representa um estado daquele assunto em específico. Então, como seria o fluxo desde o início? Primeiro a gente tem a etapa de definition, onde eu vou definir o que eu preciso estudar, o assunto, e dentro daquele assunto quais conteúdos, quais tópicos eu preciso estudar.
Porque, como eu falei, tem muitas coisas e cada uma dessas coisas é muito extensa. É muito difícil você saber, se você ser especialista em tudo, não dá. Então, a parte de definição é justamente para eu decidir o que eu vou estudar e o que daquilo ali que eu quero estudar eu preciso aprender. Então, eu preciso fazer essa definição e colocar ali já tudo que eu preciso extrair daquele assunto. E aí, eu posso mover ele para a próxima coluna. Aqui eu estou usando um aplicativo que se chama Trello, não sei se você conhece, mas ele é muito legal para essas paradas de organização pessoal. No trabalho a gente usa Gira, mas ele funciona de uma maneira muito parecida nessa parte aqui. E aí vamos dizer que eu posso mover aqui o meu card para uma coluna seguinte. Eu não vou mexer aqui para eu não me bagunçar depois. E aí a gente vai para a coluna de In Progress. Nessa coluna de In Progress é onde acontece o progresso, onde eu vou de fato estudar. Então aqui, por exemplo, já foram feitas definições de 3 tópicos que eu quero estudar, 3 assuntos, né, que são React, Node e SQL. E aí dentro de cada um desses cards eu tenho a definição, a checklist aqui, do que eu quero ver daquela tecnologia, o que eu preciso aprender de fato. E eu consigo ter um registro de como está o meu progresso. Aqui em SQL eu não marquei, mas eu já estudei essa semana, então eu vou marcar. Já vi a sintaxe básica, select where eu aprendi, and or not também, order by, essas funções também. Aqui, like in between top round by também vi, e joins também, maravilha, ó. Já terminei toda essa checklist aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui eu ainda não vi a maioria desses assuntos. Eu vi algumas coisas aqui, desses comandos relacionados ao banco de dados em si, para você fazer algumas operações que alteram o banco, né? Mas não vale a pena ficar falando disso aqui, mas eu vou marcar porque eu sei que eu estudei. E aí faltam ver todas essas outras coisas aqui. Bom, uma vez que eu completar todas essas coisas aqui, que eu estudei, que eu aprendi tudo que eu queria a respeito daquele assunto, eu vou pegar e vou poder mandar ele para a próxima coluna. Existem essas tags aqui também, que eu usei para categorizar melhor cada um dos cards e dos assuntos que eu quero estudar. E aqui, como dá para chutar, é a prioridade que eu dei. Aqui, se tiver essa tag azul, significa que é o meu foco atual, que é o que eu estou estudando agora, nesse momento, com maior ênfase. E existem algumas outras tags que eu posso usar, labels, no caso. Ready to move, quando ele já estiver pronto para ir para a próxima etapa. Aqui são prioridades, né? Low, medium e high. Blocked, quando eu não estou conseguindo evoluir naquele assunto por algum motivo que seja. Por exemplo, meu computador não aguenta usar a tecnologia X. Então ele está bloqueado por alguma coisa e eu preciso remover esse bloco aí para eu seguir no meu estudo. Ou sei lá, eu preciso aprender o conteúdo e ele só existe numa língua e eu não sei falar essa língua e eu não estou conseguindo virar com o tradutor. São coisas que impedem o meu progresso. E por último, Current Focus, que é o que eu estou estudando no momento. Depois da etapa de In Progress, que supostamente eu estudei tudo que eu precisava estudar, vem a etapa de Project, onde eu tenho que pegar e criar alguma coisa usando aquilo que eu acabei de aprender. Não tem nenhum aqui nessa etapa, o primeiro vai ser React, que eu estou estudando com maior ênfase agora. Eu já tenho algumas ideias de projeto, e aí quando chegar aqui, ou antes de ir para essa coluna aqui, eu vou definir quais vão ser os projetos e quais recursos daquele assunto eu vou precisar para criar esse projeto. Bom, feito o projeto, eu vou mover aqui só para não ficar vazio, para dar para ver. Feito o projeto, eu vou para a etapa de review, onde eu vou pegar o meu projeto e os meus estudos e o curso que eu fiz, sei lá, e vou revisitar aquilo que eu preciso revisitar. Fui fazer o projeto, tive uma dificuldade em usar uma função específica. Maravilha, eu vou parar e vou revisitar ela, vou estudar de novo, vou rever o assunto. E isso aqui vai valer para tudo que eu preciso revisitar dos assuntos que eu já estudei e que eu já criei um projeto. E aí, saindo daqui de review, tudo bem, estou me sentindo confortável, posso dizer que eu aprendi aquilo, e aí eu movo para a coluna de done, e aí tem for now, entre parênteses, porque não tem como você parar de estudar uma coisa. O React é um excelente exemplo, saem versões novas que fazem implementações novas, que criam recursos novos, que às vezes mudam a maneira como a tecnologia funciona, e é por isso que você tem que estar sempre estudando.
Então, eu deixo os assuntos aqui nessa coluna de dano fornal até que eu precise reciclar o meu conhecimento. E aí, quando eu precisar, eu volto eles para a primeira coluna. Pô, o que eu preciso estudar? O que saiu de novo? O que eu não tô lembrando e eu preciso aprender? Aí eu vou definir. Depois que eu definir, vou começar. Depois eu vou fazer um projeto e por aí vai. Então, essa estrutura aqui tá funcionando muito bem para mim. E eu achei que era um vídeo legal de gravar. Primeiro porque eu aprendo melhor e eu absorvo melhor o conhecimento quando eu explico ele para alguém. E muitas vezes é chato ficar explicando esse tipo de coisa para alguém que não quer saber, ou para alguém que nem vai usar isso aqui, para alguém que não, para alguém que não serve esse conhecimento. Então eu posso explicar pra câmera e postar no meu canal que tá tudo certo, tem o mesmo efeito pra mim de explicar e aprender. Então é isso. Eu não sei se isso aqui pode ser chamado de metodologia ágil, mas com certeza é uma metodologia. E é o que tem funcionado pra mim ultimamente. Deixa eu voltar aqui o react pra coluna dele, porque senão eu vou me perder. E é isso. Esse vídeo, como eu falei, foi diferente, não tem a ver com como foi minha semana, ou com um evento que eu fui, nem nada do tipo, mas tem a ver com uma coisa que eu tô fazendo no meu dia a dia que tem funcionado e que talvez possa ajudar alguém aí que vai ver esse vídeo, e se não ajudar alguém, no caso já ajudou a mim a aprender um pouco melhor aqui o que eu tô fazendo. E é isso aí, eu acho que por esse vídeo é isso. Falou.